dia cinza renascendo, o gesto gentil que trouxe luz e esperança inesperadas. Na pequena aldeia de Maré Alta, os dias cinzentos eram uma constante, como se o céu decidisse nunca mais sorrir. As ondas quebravam nas pedras e o vento trazia ecos de histórias esquecidas. Mas em meio a esse cenário, Clara, uma jovem artista de cabelos desgrenhados e sonhos coloridos, estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Em uma tarde comum, enquanto explorava o sótão empoeirado da antiga casa de sua avó, o coração dela acelerou. Uma caixa de madeira envelhecida, quase perdida entre pano e pó, chamou sua atenção. Com dedos trêmulos, ela abriu a caixa e um aroma de papel antigo e linho tomou conta do ar. Dentro, cartas escritas com uma caligrafia delicada. Eram palavras que falavam de amor, bondade e gestos de carinho que sua avó realizava em segredo. A cada linha lida, Clara sentiu um nó se formar em sua garganta, e suas memórias da avó passaram a dançar como sombras alegres em sua mente. Os rostos dos moradores, antes apagados, agora se iluminavam ao encontrar aquelas palavras. Um sussurro de esperança começava a vintar entre os habitantes de Maré Alta. Porém, a insegurança impedia de expor suas próprias obras. Enquanto escrevia aqueles bilhetes, Clara lutava contra dúvidas cruéis sobre seu talento. Mas a cada sorriso que via e cada olhar que se erguia por causa de suas palavras, ela sentia que a coragem pulsava em seu interior. Aquela atmosfera cinza começava a se iluminar e tudo parecia fluir em direção a algo inesperado. Então, particularmente gelado, um jovem apareceu na praia, com um olhar intrigante. Ele parecia ter encontrado um dos bilhetes de Clara e tinha algo em mente. Ele a abordou. "Você não sabe quem eu sou, mas suas palavras mudaram minha vida", disse, com olhos brilhantes e uma sinceridade que fez o coração de Clara acelerar. Era um mistério, quem ele era realmente. O que ele sentia? Esse encontro a fez questionar o valor de. O olhar do jovem parecia conter muitas respostas, mas o que ele sabia? Ele conhecia os segredos da avó? Estavam todos conectados de alguma forma? O diálogo entre eles se desenrolava com intensidade, mas Clara sentia que novos caminhos se abriam, revelando um futuro cheio de possibilidades e ainda mais perguntas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para o jovem, sentindo um intenso "ah". Como assim mudaram sua vida? O que aconteceu? A voz dela tremia, uma mistura de curiosidade e ansiedade. Aquelas palavras me deram força quando eu achei que não tinha mais, ele disse, cada sílaba carregada de emoção. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar, um som agudo e desesperado, vindo da praia. Clara e o jovem se voltaram. Uma multidão já se aglomerava, formando um círculo. O coração dela disparou. Ela não sabia o que esperar. Mas uma sensação de urgência a levou a correr em direção ao tumulto, o jovem a seguindo de perto. Ao chegarem, a cena era de caos. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e a pele pálida estava no chão, rodeada por algumas pessoas que tentavam ajudá-la. O corpo dela tremia e Clara sentiu um nó na garganta ao reconhecer aqueles olhos. Era a velha Lúcia, uma moradora da aldeia, conhecida por sua gentileza. "O que aconteceu?"
Alguém gritou, enquanto a mulher parecia lutar contra o que quer que a consumisse. Lúcia parou de tremer de repente e olhou fixamente para Clara, um brilho estranho nos olhos. Sua avó, Clara, sua avó. Cada palavra dela era como um golpe. O jovem ao lado de Clara segurou seu braço, apertando com força. Ele também a reconhecia. "O que ela está dizendo?" perguntou, sua voz ligeiramente alterada pela preocupação. "Ela soube. O que eu fiz?" Lúcia disse, respirando com dificuldade. As expressões em torno deles mudaram drasticamente. Agora havia um misto de temor e espanto na face de cada morador. O murmúrio coletivo se intensificou. O jovem fitou Clara, os olhos grandes como pratos. Ela podia sentir a adrenalina subindo. "O que você fez, Lúcia?" perguntou ela. Mas Lúcia já parecia ter voltado a se perder em seus próprios pensamentos, as palavras sendo devoradas pelo silêncio. Então uma mão se elevou, fazendo uma sombra sobre o rosto de Clara. Era a irmã de Lúcia, Ana, com uma expressão aterrorizada. "Ela não pode falar sobre isso! Não agora!" As palavras saíram de sua boca em um sussurro urgente. E agora a tensão no ar era palpável. Nesse instante, um outro morador próximo, um homem idoso, começou a gritar. "A verdade deve ser dita." As pessoas começaram a se afastar dele, enquanto Clara se sentia paralisada. A pulsação da história parecia acelerar. O jovem olhou para ela, com uma frustração crescente. "Clara, precisamos saber." Mas a cada instante a situação piorava. Lúcia gritava novamente, agora em desespero. Ela tinha que saber! O que sua avó fez era um crime! O caos tomou conta e o coração de Clara disparou em um misto de medo e confusão. O que sua avó havia feito? Por que um crime? Que segredos pesados estavam enterrados nas cartas que ela havia lido? A multidão recuou e Clara sentiu uma onda de dor. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente e as perguntas ameaçavam engoli-la. Sua avó não era apenas uma artista bondosa. Havia algo mais obscuro, algo que mudaria tudo. O jovem a olhou, a urgência em seus olhos refletindo o que Clara não conseguia dizer. Enquanto as vozes em uníssono se tornavam mais altas, Clara podia ver o futuro desmoronando ao seu redor. Os laços que ela pensava que eram fortes agora pareciam prestes a se romper. E que seria dela agora? Com um aperto no peito, Clara se sentiu perdida em um labirinto de segredos, cada esquina sombria prometendo mais revelações. Ela estava determinada a descobrir a verdade, mesmo que isso custasse tudo. Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. "Clara, precisamos entender o que está acontecendo." Ele insistiu, sua voz cortando o pânico ao redor deles. Lúcia ainda no chão. Parecia se debater entre a vida e a morte. Ela Ninguém pode esconder isso. Sua voz, embora fraca, carregava um peso que fez o coração de Clara disparar. O murmúrio da multidão aumentava, misturando medo e curiosidade. Que crime poderia ter cometido sua avó? Uma onda de inquietação a atravessou. Um arrepio que subiu pela espinha. A irmã de Lúcia, Ana, estava agora ao seu lado, desesperada. "Cale-se, Lúcia, não faça isso!" Ela implorava, os olhos cheios de terror. O homem idoso próximo gritou novamente. "A verdade deve ser dita. O povo precisa saber." As palavras pareciam chocar o ar. Clara sentia o peso da atmosfera, um manto denso de tensão, como se toda a aldeia estivesse inclinada para ouvir, para entender. Mas o que era essa verdade tão temida? Clara olhou para o jovem, que ainda segurava seu braço, seu toque quente em contraste com a frieza da situação. Mas, de repente,
Como um trovão no céu limpo, um grito cortou a multidão. É tudo mentira! A voz era poderosa, autoritária. Clara virou-se e seu coração parou por um instante. Era a própria avó dela, que aparecera repentinamente no meio da agitação, com um olhar feroz e determinado. Nada do que Lúcia disse é verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram como bombas. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Sua própria avó estava ali, desafiando tudo o que até então parecia seguro. A velha senhora, com seu caráter gentil, agora revelava uma nova faceta. Uma pessoa que carregava verdades sombrias. Você não pode acreditar nela, Clara. Você sabe que eu sempre fui boa, sempre ajudei. A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando rapidamente de choque para confusão. O jovem estava tão aturdido quanto ela. O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou, a preocupação em seu tom pulsando em cada palavra. A avó olhou para a multidão, seu semblante endurecendo. Eles não entendem o que é ser obrigado a fazer o que fiz. Uma lacuna se abriu no ar enquanto fragmentos de uma história desconhecida começavam a emergir, mais profundos e mais obscuros do que Clara poderia suportar. E nesse momento, o passado de sua avó, que sempre lhe pareceu um conto de fadas, revelou-se manchado de sombras. Uma confissão estava prestes a se desenrolar, e os olhos de Clara se encheram de lágrimas. O que poderia ser tão horrível que precisava ser escondido? Então Lúcia gritou novamente, com uma próxima explosão de força. Você não pode fugir da realidade. Você fez coisas horríveis. Um silêncio angustiante tomou conta do lugar. O ar estava pesado com expectativa. Todos os olhares estavam fixos na avó de Clara, a mulher que sempre foi um exemplo de bondade. A avó respirou fundo, seu corpo tremendo. Cala a boca, Lúcia! Ela disparou com um grito que faria qualquer um se calar. Você não sabe do que está falando. Mas de repente, seus olhos se entristeceram, e por um segundo Clara viu a fragilidade dentro daquela mulher forte. Eu nunca quis que você soubesse a verdade. O mundo ao redor parecia desmoronar, cada peça do quebra-cabeça se movendo, cada revelação desnudando camadas de dor e segredos. Clara então sentiu que estava prestes a entrar em uma escuridão que talvez não fosse capaz de suportar. A verdade que sua avó sempre escondeu estava prestes a vir à tona, e a lealdade dela àquela mulher estava sendo desafiada. O que mais poderia mudar? O silêncio foi quebrado novamente. Clara! O jovem a puxou, seus olhos implorando por uma resposta. Vamos descobrir o que está acontecendo. Não podemos ficar parados. Mas com um aperto no coração, ela sabia que sua vida nunca seria a mesma. Que caminho ela escolheria seguir? O peso da decisão esmagava seu peito, enquanto a verdadeira natureza de sua avó a confrontava. O que viriam a descobrir poderia mudar tudo, inclusive quem Clara achava que era. E assim, presa entre o amor e a dúvida, Clara sentiu seu destino entrelaçado com aqueles segredos obscuros, ainda escondidos sob a superfície. Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo, ele insistiu, sua voz cortando o pânico ao redor deles. Lúcia, ainda no chão, parecia se debater entre a vida e a morte. Ela deve saber, Clara. Ninguém pode esconder isso. Sua voz, embora fraca,
carregava um peso que fez o coração de Clara disparar. O murmúrio da multidão aumentava, misturando medo e curiosidade. Que crime poderia ter cometido sua avó? Uma onda de inquietação a atravessou, um arrepio que subiu pela espinha. A irmã de Lúcia, Ana, estava agora ao seu lado, desesperada. Cale-se, Lúcia, não faça isso! Ela implorava, os olhos cheios de terror. O homem idoso próximo gritou novamente. A verdade deve ser dita. O povo precisa saber. As palavras pareciam chocar o ar. Clara sentia o peso da atmosfera, um manto denso de tensão, como se toda a aldeia estivesse inclinada para ouvir, para entender. Mas o que era essa verdade tão temida? Clara olhou para o jovem, que ainda segurava-se o braço. Seu toque quente em contraste com a frieza da situação. Mas, de repente, como um trovão no céu limpo, um grito cortou a multidão. É tudo mentira. A voz era poderosa, autoritária. Clara virou-se e seu coração parou por um instante. Era a própria avó dela, que aparecera repentinamente no meio da agitação, com um olhar feroz e determinado. Nada do que Lúcia disse é verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram como bombas. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Sua própria avó estava ali, desafiando tudo o que até então parecia seguro. A velha senhora, com seu caráter gentil. Agora revelava uma nova faceta, uma pessoa que carregava verdades sombrias. Você não pode acreditar nela, Clara. Você sabe que eu sempre fui boa, sempre ajudei. A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando rapidamente de choque para confusão. O jovem estava tão aturdido quanto ela. O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou, a preocupação em seu tom pulsando em cada palavra. A avó olhou para a multidão, seu semblante endurecendo. Eles não entendem. Não entendem o que é ser obrigado a fazer o que fiz. Uma lacuna se abriu no ar, enquanto fragmentos de uma história desconhecida começavam a emergir, mais profundos e mais obscuros do que Clara poderia suportar. E nesse momento, o passado de sua avó, que sempre lhe pareceu um conto de fadas, revelou-se manchado de sombras. Uma confissão estava prestes a se desenrolar, e os olhos de Clara se encheram de lágrimas. O que poderia ser tão horrível que precisava ser escondido? Então Lúcia gritou novamente, com uma próxima explosão de força. Você não pode fugir da realidade. Você fez coisas horríveis. O silêncio angustiante tomou conta do lugar. O ar estava pesado com a expectativa. Todos os olhares estavam fixos na avó de Clara, a mulher que sempre foi um exemplo de bondade. A avó respirou fundo, seu corpo tremendo. Cala a boca, Lúcia! Ela disparou com um grito que faria qualquer um se calar. Você não sabe do que está falando. Mas, de repente, seus olhos se entristeceram, e por um segundo, Clara viu a fragilidade dentro daquela mulher forte. Eu nunca quis que você soubesse a verdade. Nesse instante, um novo som cortou o ar. Um barulho estrondoso, como se algo pesado estivesse caindo. As pessoas se viraram e um pânico crescente tomou conta da multidão. Clara olhou para a praia e viu que parte da areia estava desmoronando, como se a terra estivesse prestes a ceder. Uma nuvem de poeira se levantou. O chão tremeu e vozes começaram a gritar. O jovem puxou Clara para trás, seus olhos cheios de preocupação e medo. O que está acontecendo? No meio do caos, Lúcia gritou. A verdade está enterrada. Clara sentiu o coração disparar. O que significava isso? O que mais havia sido escondido? As pessoas começaram a correr, mas Clara ficou parada, imersa em um turbilhão de emoções. A avó, que sempre a apoiou,
agora desmoronando em um mar de segredos. O jovem ao seu lado a observava, como se tentasse decifrar cada expressão de seu rosto. A terra continuava a ceder, revelando algo, um baú, um relicário, algo que parecia pulsar com os segredos do passado. O que poderia estar dentro? O que mais estava escondido na história de sua família? Clara respirou fundo, preparou-se para avançar, mas ao olhar nos olhos da avó, viu um pavor que nunca havia conhecido. Clara, não! Ela gritou, mas era tarde demais. O futuro dela estava prestes a ser cravado nas revelações, e o peso da verdade estava prestes a ser libertado. Peering into the chaos, Clara percebeu que as respostas que buscava poderiam acabar com tudo que ela conhecia. O que mais a vida lhe reservara? Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo, ele insistiu, sua voz cortando o pânico ao redor deles. Lúcia, ainda no chão, parecia se debater entre a vida e a morte. Ela deve saber, Clara. Ninguém pode esconder isso. Sua voz, embora fraca, carregava um peso que fez o coração de Clara disparar. O murmúrio da multidão aumentava, misturando medo e curiosidade. Que crime poderia ter cometido sua avó? Uma onda de inquietação a atravessou, um arrepio que subiu pela espinha. A irmã de Lúcia, Ana, estava agora ao seu lado, desesperada. Cale-se, Lúcia! Não faça isso! Ela implorava, os olhos cheios de terror. O homem idoso próximo gritou novamente. A verdade deve ser dita. O povo precisa saber. As palavras pareciam chocar o ar. Clara sentia o peso da atmosfera, um manto denso de tensão. Como se toda a aldeia estivesse inclinada para ouvir, para entender. Mas o que era essa verdade tão temida? Clara olhou para o jovem que ainda segurava seu braço, seu toque quente, em contraste com a frieza da situação. Mas, de repente, como um trovão no céu limpo, um grito cortou a multidão. É tudo mentira! A voz era poderosa, autoritária. Clara virou-se e seu coração parou por um instante. Era a própria avó dela, que aparecera repentinamente no meio da agitação, com um olhar feroz e determinado. Nada do que Lúcia disse é verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram como bombas. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Sua própria avó estava ali, desafiando tudo que até então parecia seguro. A velha senhora, com seu caráter gentil, agora revelava uma nova faceta, uma pessoa que carregava verdades sombrias. Você não pode acreditar nela, Clara. Você sabe que eu sempre fui boa, sempre ajudei. A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando rapidamente de choque para confusão. O jovem estava tão aturdido quanto ela. O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou, a preocupação em seu tom pulsando em cada palavra. A avó olhou para a multidão, seu semblante endurecendo. Eles não entendem o que é ser obrigado a fazer o que fiz. Uma lacuna se abriu no ar, enquanto fragmentos de uma história desconhecida começavam a emergir, mais profundos e mais obscuros que Clara poderia suportar. E nesse momento, o passado de sua avó, que sempre lhe pareceu um conto de fadas, revelou-se manchado de sombras. Uma confissão estava prestes a se desenrolar, e um peso parecia infectar o ar. O que poderia ser tão horrível que precisava ser escondido? Então, Lúcia gritou novamente, com uma próxima explosão de força. Você não pode fugir da realidade. Você fez coisas horríveis. Um silêncio angustiante tomou conta do lugar.
O ar estava pesado com expectativa. Todos os olhares estavam fixos na avó de Clara, a mulher que sempre foi um exemplo de bondade. A avó respirou fundo, seu corpo tremendo. Cala a boca, Lúcia! Ela disparou com um grito que faria qualquer um se calar. Você não sabe do que está falando. Mas, de repente, seus olhos se entristeceram e, por um segundo, Clara viu a fragilidade dentro daquela mulher forte. Eu nunca quis que você soubesse a verdade. Nesse instante, um novo som cortou o ar. Um barulho estrondoso, como se algo pesado estivesse caindo. As pessoas se viraram e um pânico crescente tomou conta da multidão. Clara olhou para a praia e viu que parte da areia estava desmoronando, como se a terra estivesse prestes a ceder. Uma nuvem de poeira se levantou, o chão tremeu e vozes começaram a gritar. O jovem puxou Clara para trás, seus olhos cheios de preocupação e medo. O que está acontecendo? No meio do caos, Lúcia gritou. A verdade! A verdade está enterrada! Clara sentiu o coração disparar. O que significava isso? O que mais havia sido escondido? As pessoas começaram a correr, mas Clara ficou parada, imersa em um turbilhão de emoções. A avó que sempre apoiou, agora desmoronando em um mar de segredos. O jovem ao seu lado a observava, como se tentasse decifrar cada expressão de seu rosto. A terra continuava a ceder, revelando algo, um baú, um relicário, algo que parecia pulsar com os segredos do passado. No instante em que o baú foi exposto, um brilho forte escapuliu de dentro dele, iluminando o local. Clara não podia acreditar no que estava vendo. As cartas que ela lera, os segredos que foram sussurrados, tudo ali, guardado em um relicário. E então, antes que alguém pudesse tocar, o baú se abriu, revelando uma pilha de documentos empoeirados. Os rostos da multidão se espelharam na superfície brilhante, mas foi o que estava no fundo que fez Clara perder o fôlego. Uma foto envelhecida de sua avó em um uniforme militar, alinhada com outros soldados. Ao lado dela, uma mulher que Clara não pode ser. A voz dela falhou, a imagem explodiu em sua mente. A avó em um passado que não se alinhava com a história que Clara sempre soube. Um passado repleto de guerra, traição e segredos. Quem é ela? Clara sussurrou. Mas isso foi suficiente para desencadear o caos novamente. A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo entre eles. Agora não era só sobre a avó de Clara, mas tudo sobre o que todos eles conheciam. Haviam coisas que preferia esquecer. Clara, a avó implorou, frente a frentes que você nunca entenderia. Mas de outro lado, Lúcia, com um olhar ácido, retrucou. Talvez você tenha se livrado das suas memórias, mas eu nunca esqueci. Essa mulher foi responsável por tanta dor. Você é a culpada. O coração de Clara disparou. O que isso tudo significava? O que mais estava envolvido? Quem era essa mulher? E qual era a conexão com a história de sua família? As respostas que buscava se distorciam sob a pressão da verdade, prestes a emergir. Sem saída, Clara olhou em volta. Um turbilhão de emoções percorria seu corpo, enquanto ela sentia que tudo em que confiava estava à beira do colapso. A cada resposta que não vinha, um novo mistério surgia. A verdade estava ali, mas Clara sabia que, ao descobri-la, sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais viria à tona? Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo. Ele insistiu, sua voz cortando o pânico ao redor deles. Lúcia, ainda no chão, parecia se debater entre a vida e a morte. Ela deve saber, Clara.
Ninguém pode esconder isso. Sua voz, embora fraca, carregava um peso que fez o coração de Clara disparar. O murmúrio da multidão aumentava, misturando medo e curiosidade. Que crime poderia ter cometido sua avó? Uma onda de inquietação a atravessou, um arrepio que subiu pela espinha. A irmã de Lúcia, Ana, estava agora ao seu lado, desesperada. Cale-se, Lúcia, não faça isso! Ela implorava, os olhos cheios de terror. O homem idoso próximo gritou novamente: a verdade deve ser dita. O povo precisa saber. As palavras pareciam chocar o ar. Clara sentiu o peso da atmosfera, um manto denso de tensão. Como se toda a aldeia estivesse inclinada para ouvir, para entender. Mas o que era essa verdade tão temida? Clara olhou para o jovem, que ainda segurava seu braço, seu toque quente em contraste com a frieza da situação. Mas, de repente, como um trovão no céu limpo, um grito cortou a multidão. É tudo mentira! A voz era poderosa, autoritária. Clara virou-se. E seu coração parou por um instante. Era a própria avó dela, que aparecera repentinamente no meio da agitação, com um olhar feroz e determinado. Nada do que Lúcia disse é verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram como bombas. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Sua própria avó estava ali, desafiando tudo o que até então parecia seguro. A velha senhora, com seu caráter gentil, agora revelava uma nova faceta. Uma pessoa que carregava verdades sombrias. Você não pode acreditar nela, Clara. Você sabe que eu sempre fui boa, sempre ajudei. A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando rapidamente de choque para confusão. O jovem estava tão aturdido quanto ela. O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou, a preocupação em seu tom pulsando em cada palavra. A avó olhou para a multidão, seu semblante endurecendo. Eles não entendem. Não entendem o que é ser obrigado a fazer o que fiz. Uma lacuna se amiu no ar enquanto fragmentos de uma história desconhecida começavam a emergir, mais profundos e mais obscuros do que Clara poderia suportar. E nesse momento, o passado de sua avó, que sempre lhe parecia um conto de fadas, revelou-se manchado de sombras. Uma confissão estava prestes a se desenrolar, e um peso parecia infectar o ar. O que poderia ser tão horrível que precisava ser escondido? Então, Lúcia gritou novamente. Você não pode fugir da realidade. Você fez coisas horríveis. O silêncio tomou conta do lugar. Todos os olhares estavam fixos na avó de Clara, a mulher que sempre foi um exemplo de bondade. Exausta e com a voz trêmula, a avó admitiu. Era uma decisão difícil. Fazia parte de algo maior. O murmúrio crescia na multidão e Clara se sentiu tensa, seu coração acelerando. O que ela estava dizendo? Não se trata apenas de mim. O que eu fiz? Fui forçada. Era isso ou deixar todos sofrerem? Mas antes que Clara pudesse perguntar mais, uma explosão ressoou do mar. Uma coluna de água erguia-se em direção ao céu. Todos se viraram, desorientados em meio ao pânico. Clara ouviu gritos e então, numa fração de segundo, a água colidiu com a areia e começou a invadir a costa. O caos se instalou, a multidão começou a correr. Alguns tentando escapar da força do mar, outros apenas fugindo do que poderia ser uma catástrofe. Clara, vamos! O jovem puxou Clara, seus olhos amendoados demonstrando desespero. Mas, enquanto ela hesitava, o olhar de sua avó encontrou o dela, transbordando algo que Clara nunca havia visto. Medo cru. Clara, eu nunca quis que você soubesse. A avó murmurou, o som do mar crescendo atrás dela. Eu não pudesse contar a verdade, porque isso colocaria vocês todos em perigo. Uma onda maior se ergueu e o jovem a puxou, arrastando-a
junto ao fluxo de pessoas que tentavam escapar. Clara estava em estado de choque. Ela olhou para trás, onde a avó estava. Segurava o relicário, agora ensopado, os olhos repletos de dor. Você precisa descobrir a verdade, Clara. A verdade está dentro de você. Um estrondo e um clarão ofuscaram seus sentidos. Tudo ao redor parecia se transformar em um borrão. O baú que revelara tantos segredos estava indo para o fundo do mar, a areia sumindo. Clara gritou, mas a correnteza a levou. O mar engrossava e o que Lúcia e a avó tinham dito ecoava em sua mente. O que estava escondido? O que a avó realmente fizera? O que mais estava solta? No tumulto, Clara se viu sendo arrastada, suas lembranças, sua vida. Cada pequeno detalhe se desvanecendo como as ondas. A urgência batia forte em seu coração. O destino estava mudando, e a verdade prometia ser ainda mais devastadora do que as ondas que agora cercavam. Clara não sabia o que ainda a aguardava, mas sentia que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo, ele insistiu. A força das ondas crescia. Clara sentiu o mar se aproximar, a água fria lambendo suas pernas. O pânico ao redor era palpável, mas as palavras de Lúcia e da avó reverberavam em sua cabeça. O que mais estava escondido? O que ela ainda não sabia sobre sua família? Então, quando tudo parecia se desvanecer em um borrão de gritos e caos, algo aconteceu. Uma sombra imensa surgiu na água. Um estrondo, seguido por um jato de espuma. Clara virou-se para ver e ficou congelada. Algo enorme emergia do mar. Era uma estrutura, um antigo barco encalhado, coberto pelo tempo e pela água, como se estivesse esperando por ela. As pessoas pararam de correr. Os sussurros se tornaram murmúrios intrigados. O jovem ao seu lado puxou Clara, e juntos se aproximaram da embarcação. Havia uma aura misteriosa em torno do que se apresentava diante deles. Seria aquele barco uma parte da história da avó? As ondas continuavam a interferir com a areia, e o barco parecia em estado de abandono. Mas ainda resistia. E como uma emoção crescente, Clara se lembrou das histórias antigas que a avó costumava contar sobre contrabando, sobre segredos que não podiam sair para o mundo. Precisamos investigar, ela disse, quase impulsivamente. O jovem a observou, uma mistura de medo e determinação no olhar. Mas e a sua avó? Seja lá o que for, isso pode nos levar à verdade, Clara respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. A multidão começou a dispersar aos poucos. Mas Clara permaneceu focada no barco, enquanto... Era como se o barco estivesse esperando por ela, guardando não apenas segredos, mas também memórias. O jovem hesitou, mas a voz de Clara o incentivou. Vamos juntos. Conforme subiam a bordo, algo a tocou profundamente. A madeira do barco, envelhecida e desgastada, parecia vibrar sob seus pés. Clara olhou em volta. Havia armários enferrujados e uma sensação de urgência a dominava. O que haveria ali? Ela se agachou para inspecionar um compartimento e encontrou uma caixa. Era pequena, mas adornada com detalhes intricados. O coração dela acelerou. Ao abrir, encontrou papéis amarelados e fotografias desbotadas. Um dos rostos nas fotografias paralisou seu coração. Era de Lúcia, mas mais jovem, vestida como alguém da elite, quase glamurosa, ao lado de quem parecia ser sua avó. O choque a atingiu como um raio.
O que isso significa? Clara sussurrou para si mesma, enquanto examinava outras imagens. Havia mais. Um grupo de pessoas sorrindo, iguais, distintas, todas juntas. Clara ficou paralisada ao notar que em outra foto, sua avó e Lúcia estavam lado a lado, e uma terceira mulher, com um olhar muito familiar, se destacava ao centro. Parecia outra versão de Clara. Uma expressão de confusão se espalhou pelo rosto dela. Clara, o que você encontrou? O jovem a puxou da distração. Essas fotos é como se a minha avó e Lúcia se conhecessem de uma forma muito diferente. Ela respondeu, a mente girando. Mas havia mais. Ao fundo da caixa, Clara encontrou um diário. As páginas estavam quase intactas. Ao abri-lo, sentiu um arrepio. As anotações pareciam contar uma história de alianças não reveladas, de traições e segredos profundos. Então, uma frase fez seu coração parar. Não posso deixar que Clara descubra a verdade sobre sua identidade. O que fizemos foi por amor, mas o preço foi alto. Se ela souber, pode tudo desmoronar. Uma onda de choque a atravessou. A verdade que tanto procurava estava ali, mas a que custo? O que isso significava sobre ela? A conexão com Lúcia, a avó, e a mulher nas fotos? Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Clara, estamos em perigo. O jovem, percebendo a gravidade da situação, a puxou de volta. Precisamos sair agora. Enquanto se afastavam, Clara olhou mais uma vez para o diário. O desespero a tomava. E ao sair do barco, sentiu algo mudar no ar. A avó tinha mais segredos do que jamais imaginou. A própria Lúcia, até agora vista como uma antagonista, poderia ter um papel vital nessa história. Clara não tinha as respostas, mas sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. O mar rugia ao fundo. A tempestade à frente prometia mais do que apenas água. Tinha certeza de que a reviravolta ainda estava por vir. E, de repente, tudo o que ela pensava que conhecia parecia em risco de desmoronar a qualquer momento. O que aquilo poderia trazer? As perguntas se formavam em um turbilhão, e Clara só conseguia pensar: quem sou eu e o que mais está escondido na história da minha família? Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo, ele insistiu, a urgência em sua voz se misturando ao pânico ao redor deles. Enquanto se afastavam do barco, Clara sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, mas algo a segurava, uma força interna que não a deixava ir. Foi então que ela ouviu um barulho vindo do fundo do barco. Um rangido forte, seguido por estalos, como se algo estivesse se movendo. Clara se virou e, em um segundo que parecia atualizar o tempo, viu uma sombra se projetar sob a luz do sol. O jovem também percebeu e puxou-a para trás. O que foi isso? Mas antes que ela pudesse responder, as tábuas do convés começaram a se soltar, e uma figura emergiu de dentro do barco, expelida como um demônio de um conto de fadas. Todos na praia pararam, boquiabertos. Era Lúcia. Mas não era a mesma Lúcia que conheciam. O cabelo dela parecia desgrenhado, os olhos, agora, cheios de algo quase animalesco. "Vocês não entendem!" gritou, e cada palavra parecia uma ordem, reverberando no ar. "A verdade está aqui, e todos vocês estão prestes a descobrir." Clara sentiu um calafrio correr pela espinha. O que a mulher queria dizer? Como assim a verdade? E por que ela estava tão diferente? "Lúcia, o que você quer dizer?" Clara conseguiu perguntar. Sua voz um misto de raiva e medo. "Tudo o que você viu,
suas cartas, seus segredos. Sua avó. A voz de Lúcia soou como um eco distorcido. Clara queria entender, mas as palavras da mulher faziam seu estômago girar. O que mais poderia estar escondido que mudasse tudo? Então, em um gesto brusco, Lúcia puxou algo das profundezas do barco. Era uma caixa grande e pesada, feita de um material que Clara nunca tinha visto. Isso é a prova, a chave para tudo. Sua avó não é quem você pensa que é. A multidão começou a murmurar, o zumbido crescendo em uma tempestade de inquietação. O jovem ao lado de Clara sentiu o clima tenso. Clara, a gente deve sair daqui, ele disse, puxando-a mais uma vez, mas Clara estava hipnotizada pelo que Lúcia estava prestes a revelar. Você quer saber sobre quem eu sou? Lúcia continuou, com os olhos brilhando. Então ouça, eu era uma parte disso tudo e sua avó. Foram vocês quem me forçaram a ir para a sombra. Aquela revelação foi como uma bomba. Clara estava confusa, seu mundo desmoronando. E que isso significa? O que está acontecendo? Gritou, sua voz misturando-se ao clamor da multidão. Tudo muda. Clara, sua avó fez coisas desesperadas. Eu fui deixada para trás, mas a verdade é que estamos todos conectados, você e eu. E agora você tem que decidir. E as palavras de Lúcia foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. O estrondo sacudiu a praia. O mar começou a borbulhar como se estivesse enlouquecido. Clara olhou para o horizonte e viu uma onda monumental se formando. Corra! Gritou o jovem, puxando-a. Mas a todos os presentes a realidade parecia estar se distorcendo. O barco, com suas revelações, agora parecia irrelevante diante do que estava prestes a acontecer. E em meio ao pânico, a onda desabou. Tudo ocorreu em um piscar de olhos. Pessoas gritando, a terra tremendo sob seus pés, e Clara sentiu um pânico cegar seus sentidos. Mas o que mais a aterrorizava era a revelação de Lúcia ressurgindo em sua mente. Uma verdade que agora parecia ameaçar não apenas a sua paz, mas a própria construção da sua vida, e como sempre a conhecera. Clara! Ela ouviu ele chamar. Mas tudo estava desaparecendo no caos. E em uma fração de segundo, Clara se viu diante do mar revolto. As memórias do passado, da avó e dos segredos que até então protegiam como um escudo, se dissipando na tempestade que estava prestes a engolir tudo. O que mais estava por trás da vida que conhecia? Qual seria o verdadeiro rosto de sua avó, que agora se escondia sob camadas e mais camadas de mentiras? E com o coração acelerado, Clara se perguntou se conseguiria suportar as verdades que estavam para vir. Enquanto um novo storm ameaçava levar tudo embora, Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente, um eco aterrador de segredos que ela jamais imaginou. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo. Ele insistiu, a urgência em sua voz se misturando ao pânico ao redor deles. Enquanto se afastavam do barco, Clara sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, mas algo a segurava, uma força interna que... Clara se virou e, em um segundo que parecia atualizar o tempo, viu uma sombra se projetar sob a luz do sol. O jovem também percebeu e puxou-a para trás. O que foi isso? Mas antes que ela pudesse responder, as tábuas do convés começaram a se soltar e uma figura emergiu de dentro do barco, expelida como um demônio de um conto de fadas. Todos na praia pararam, boquiabertos. Era a Lúcia, mas não era a mesma Lúcia que conheciam. O cabelo dela parecia desgrenhado, os olhos, agora cheios de algo quase animalesco. Vocês não entendem! Gritou, e cada palavra parecia uma ordem, reverberando no ar. A verdade está aqui, e todos vocês estão prestes a descobrir.
Clara sentiu um calafrio correr pela espinha. E que a mulher queria dizer? Como assim a verdade? E por que ela estava tão diferente? Lúcia, o que você quer dizer? Clara conseguiu perguntar, sua voz um misto de raiva e medo. Tudo o que você viu, suas cartas, seus segredos, sua avó. A voz de Lúcia soou como um eco distorcido. Clara queria entender, mas as palavras da mulher faziam seu estômago girar. O que mais poderia estar escondido que mudasse tudo? Então, em um gesto brusco, Lúcia puxou algo das profundezas do barco. Era uma caixa grande e pesada, feita de um material que Clara nunca tinha visto. Isso é a prova. A chave para tudo. Sua avó não é quem você pensa que é. A multidão começou a murmurar, o zumbido crescendo em uma tempestade de inquietação. O jovem ao lado de Clara sentiu o clima tenso. Clara, a gente deve sair daqui, ele disse, puxando-a mais uma vez. Mas Clara estava hipnotizada pelo que Lúcia estava prestes a revelar. Você quer saber sobre quem eu sou? Lúcia continuou, com os olhos brilhando. Então ouça, eu é uma parte disso tudo. E sua avó? Foram vocês quem me forçaram a ir para a sombra. Aquela revelação foi como uma bomba. Clara estava confusa, seu mundo desmoronando. O que isso significa? O que está acontecendo? Gritou, sua voz misturando-se ao clamor da multidão. Tudo muda, Clara. Sua avó fez coisas desesperadas. Eu fui deixada para trás, mas a verdade é que estamos todos conectados, você e eu. E agora você tem que decidir. Mas as palavras de Lúcia foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Um estrondo sacudiu a praia. O mar começou a borbulhar como se estivesse enlouquecido. Clara olhou para o horizonte e viu uma onda monumental se formando. Corra! Gritou o jovem, puxando-a. Mas a todos os presentes a realidade parecia estar se distorcendo. O barco, com suas revelações, agora parecia irrelevante diante do que estava prestes a acontecer. E em meio ao pânico, a onda desabou. Tudo ocorreu em um piscar de olhos. Pessoas gritando, a terra tremendo sob seus pés, e Clara sentiu um pânico cegar seus sentidos. Mas o que mais a aterrorizava era a revelação de Lúcia ressurgindo em sua mente. Uma verdade que agora parecia ameaçar não apenas a sua paz, mas a própria construção da sua vida e como sempre a conhecera. Clara! Ela ouviu ele chamar, mas tudo estava desaparecendo no caos. E em uma fração de segundo, Clara se viu diante do mar revolto, as memórias do passado, da avó e dos segredos que até então protegiam como um escudo, se dissipando na tempestade que estava prestes a engolir tudo. A onda monumental varreu a praia e Clara sentiu seu corpo ser puxado pelo poder assustador da água. Desesperada, ela gritou pelo jovem, mas só viu seu rosto sendo levado pelo turbilhão. Então, uma mão apareceu, puxando-a para cima. E a mulher, que agora era uma figura estranha, parecendo mais um espectro do que uma salvadora, a atraiu para um lugar desconhecido. Quando tocaram a base do barco, Lúcia fez um gesto amplo e a caixa que ela carregava abriu, revelando não só documentos, mas também um mapa cheio de marcas, com anotações que pareciam histórias esquecidas. Esse é mais do que você imagina, Lúcia sussurrou, seus olhos brilhando de uma forma que Clara não entendia. O que sua avó fez não foi por acaso. Ela protegeu algo, um legado. Clara sentiu o peso daquelas palavras, cada sílaba uma flecha em seu coração. Legado? O que você quer dizer? A voz de Clara mal saiu. A visão da caixa e o mapa se tornaram borradas. E por que isso envolve você? A raiva estava crescendo. Porque eu sou a razão pela qual tudo aconteceu. E Clara, sua avó não é sua avó. Ela se chamou de Clara para te proteger.
O mundo de Clara parou. O impacto da revelação era como um golpe. O quê? Sua voz falhou. Do que está falando? Você apenas começou a arranhar a superfície. Não há mais como voltar atrás. E enquanto uma nova onda se aproximava, um pensamento aterrorizante atravessou a mente de Clara. E se Lúcia tivesse certa? E se sua vida, a história que ela conhecia, não fosse nada do que parecia? E naquele momento, tudo que era familiar se transformou em um mar de incertezas. O destino dela estava se entrelaçando com segredos que a fazeriam duvidar de tudo. O que mais estava escondido, pronto para ser revelado sob o peso das ondas impiedosas. Clara estava paralisada. As palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. Um eco aterrador de segredos há muito guardados. O jovem ao seu lado parecia tão chocado quanto ela, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, precisamos entender o que está acontecendo. Ele insistiu. Enquanto a adrenalina pulsava em suas veias, a cena ao redor se transformou em um caos indescritível. A onda monumental avançava e suas memórias se misturavam com o medo, como se sua vida inteira estivesse prestes a se desmoronar. Clara estava perdida em pensamentos, a revelação de Lúcia a esmagando. O que mais havia que ela desconhecia? Clara, olhe! A voz do jovem surgiu como um grito, trazendo-a de volta à realidade. Ele puxou-a para trás, enquanto as ondas começavam a engolir a praia. Com uma mistura de medo e determinação, Clara sentiu seu coração disparar. Preciso saber a verdade. Você prefere a mentira confortável ou a dura verdade? Lúcia parecia se aproximar, os olhos cheios de uma necessidade urgente. Clara engoliu em seco, a tensão no ar palpável. Eu sou parte disso. Essa frase a confrontava. Ela olhou para o mar, a onda se aproximando impiedosamente. O que mais seria necessário para que tudo fosse revelado? Em um impulso, Clara decidiu. Talvez você tenha sido deixada para trás, Lúcia, disse ela, descobrindo coragem onde não imaginava que houvesse. Mas a verdade precisa ser dita. É o que a minha avó devia ter feito. Lúcia a encarou e Clara viu uma pequena faísca de entendimento. Mas o que estava prestes a acontecer não se comparava a nada que alguém pudesse prever. O mar rugiu e a tempestade a seu redor se tornava intensa. Clara se virou para a multidão que a cercava. Pessoas incríveis, amigos que ali estavam sem saber que suas vidas estavam tão conectadas. Eu não sei quem eu sou, mas quero descobrir, gritou Clara, de coração acelerado. Precisamos saber o que mais está escondido. E naquele exato momento, a onda caiu. As águas se despedaçaram perto deles, mas em meio ao pânico, Clara viu uma nova luz. A caixa que Lúcia carregava começou a brilhar. Ela a segurou firme, a luz pulsando como um coração vivo. Isso é o que você precisa, Clara. O que sua avó realmente guardou? Antes que qualquer um pudesse entender, uma onda iluminada emergiu. O impacto trouxe uma conexão instantânea. Clara estendeu a mão e, quando tocou a caixa, um calor a envolveu. As imagens começaram a se formar. Lembranças de sua avó, de Lúcia, de segredos que se entrelaçavam como filamentos de uma teia complexa. Clara, a avó apareceu, um brilho em seu olhar. Sinto muito por esconder. Mas a verdade é um peso que não se pode carregar sozinho. Clara sentiu um nó na garganta, enquanto a tempestade se acalmava ao redor. Como em um filme, tudo passou em câmera lenta. Entre as imagens, Clara encontrou um símbolo que se repetia, um legado deixado por suas antepassadas. Esse é o futuro, Clara. Seja a mudança. Não se deixe guiar pelo medo. Clara sentiu o poder da verdade se entrelaçar com sua essência. E naqueles olhos esperançosos da avó, viu a bondade misturada com erros passados. O passado não a define.
Você é mais forte do que imagina. E quando tudo parecia se alinhar, Lúcia soltou um grito. A verdade sim, Clara. Mas quem você escolherá acreditar? Aquele que a criou ou a que viveu à sombra? O conflito dentro dela era forte, mas Clara finalmente tinha escolha. Escolho a autenticidade e vou descobrir como integrar essas verdades. A água ao redor, Clara agora entendia. Os segredos não eram apenas bagagens, mas partes que formavam o seu ser. Ela olhou para o jovem e juntos eles deram um passo à frente, prontos para enfrentar o que quer que viesse. E assim, no meio da agitação, uma epifania aconteceu. Clara sorriu, uma conexão se formou com a multidão, com cada um segurando um pedaço da verdade. Nesse momento, Clara soube que, independentemente do que fosse revelado, estava decidida a seguir. E você, o que fará a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta revelação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento para demonstrar seu apoio.